A palavra de Deus em Êxodo, capítulo 17, versos 1 a 7. Não, pode deixar. Obrigado, querido. E eu acho, inclusive, que esse suporte não pega, esse microfone é mais grosso, ele não vai prender. Mas está ótimo, a gente se vira aqui. É só hoje. Livro do Êxodo, capítulo 17. Vamos seguir na exposição do Evangelho no Antigo Testamento. Desta vez lendo Êxodo, capítulo 17, versos 1 a 7. Acompanhe, vamos fazer também a leitura de modo alternado. Assim nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Meus irmãos, nós temos procurado demonstrar, em nossa exposição do livro do Êxodo, do livro de Gênesis, já fizemos também do livro de Levítico, que toda a Bíblia, desde o seu início, é um livro a respeito do Senhor Jesus Cristo. Se já no primeiro versículo de Gênesis lemos: No princípio criou Deus os céus e a terra, somos orientados de maneira mais profunda no Evangelho de João, que no princípio o Verbo, Cristo, estava com Deus e sem Ele nada do que foi feito se fez. Desde, portanto, as primeiras palavras da nossa Bíblia, o Senhor Jesus Cristo figura como o personagem central. Nas páginas do Antigo Testamento, desde a queda, desde que nossos primeiros pais caíram em pecado, nosso Senhor Jesus Cristo é o Salvador esperado, o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Se a serpente enganou a mulher e prostrou a raça humana em pecado, um que nascerá da semente da mulher haverá de vencer a serpente e reerguer a raça humana à sua dignidade. Estamos falando do Senhor Jesus Cristo, a esperança de todo o Antigo Testamento. Nos Evangelhos, e nós lemos um texto do Evangelho de João, no capítulo 7, nesta manhã, a pessoa gloriosa de Jesus e a sua obra redentora nos são apresentadas. Nas cartas que temos no Novo Testamento, a salvação que ele nos traz é explicada. E, finalmente, no livro do Apocalipse, a majestade, a glória eterna do nosso Senhor Jesus Cristo é exaltada. Do início ao fim, a Bíblia é um livro sobre Jesus. Se você vem acompanhando a leitura do livro do Êxodo, você também deve ser capaz a estas alturas de mostrar diversas associações com a pessoa e a obra de Jesus no livro do Êxodo. Você vê que o livro do Êxodo começa com um príncipe que é humilhado na condição de pastor. E ele vai cuidar dos hebreus que foram parar no Egito, levados primeiramente por José, um pastor que foi elevado à condição de príncipe. Você conhece algum príncipe, pastor, príncipe? É o Senhor Jesus Cristo. Prefigurado em José, um pastor exaltado a príncipe. Prefigurado em Moisés, um príncipe humilhado na condição de pastor. E então você vê que esse menino Moisés, escolhido por Deus, vive numa realidade de opressão.
Faraó quer matá-lo, assim como Herodes quis matar o Senhor Jesus Cristo. No entanto, pela ação da divina providência, Moisés é poupado, como Cristo o foi, e Herodes não foi capaz de alcançá-lo. Moisés se esconde, curiosamente, na corte egípcia, o lugar mais improvável para alguém se esconder da espada de Faraó. E Jesus se esconde da espada de Herodes também, quando seus pais, Maria e José, fogem para o Egito. Nós ainda veremos muitos outros paralelos, mas vamos seguindo a narrativa do Êxodo para ver que o anjo do Senhor, o Cristo pré-encarnado, se apresenta a Moisés, lá no Monte Sinai, e o ordena: você vai libertar o meu povo. Moisés se mostra um libertador relutante, insiste nas suas incapacidades e incompetências, e Deus fala: eu estarei com você. Nós precisamos de alguém melhor do que Moisés, é a conclusão a que chegamos quando lemos o relato do livro do Êxodo. Alguém que vá sem hesitar, alguém que não exiba a dúvida, a imperfeição, a limitação de Moisés. Nós precisamos de um libertador melhor. Chegamos ao Egito e Moisés, então, amando do Senhor, com um cajado que o próprio Deus lhe deu em sinal de autoridade, Moisés e Arão, seu irmão, fazem sinais e maravilhas. O Egito é julgado, os inimigos do povo de Deus são condenados, e o povo do Senhor, os israelitas, são libertos. Há um sinal de juízo sobre os deuses egípcios, sobre o povo egípcio, sobre tudo aquilo em que eles depositavam a sua confiança, para que todos saibam que só no Deus de Israel existe salvação verdadeira. E assim o povo é liberto. Numa noite de trevas, nós vemos um prenúncio daquilo que aconteceria na cruz. A penúltima praga anuncia a escuridão. Deus poupa o seu povo das trevas, mas lança os rebeldes egípcios em profunda escuridão. Na casa dos hebreus há luz, porque todo aquele que tem Cristo tem a luz verdadeira. Então chega-se a última praga, quando um primogênito vai morrer, se não houver alguém que morra no seu lugar. Os primogênitos egípcios morrem, mas os primogênitos hebreus são poupados por causa da morte de um cordeiro substituto. Um cordeiro que prefigura Cristo, nosso Senhor, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi morto em nosso lugar. Os hebreus saem e agora atravessam as águas do Mar Vermelho. Nós lemos na liturgia desta manhã, em 1 Coríntios capítulo 10, que nossos irmãos do passado atravessaram o mar, tendo sido ali batizados. A ideia de que quem é liberto passa pelas águas, águas que marcam a divisão na história da pessoa entre a morte e a vida, está muito clara desde os dias de Noé. Quem entrou na arca, aquela embarcação que prefigurava a salvação de Cristo, passou pelas águas e saiu vivo. Há uma segunda arca, um cestinho, a palavra hebraica é a mesma, no qual Moisés é colocado, um cesto calafetado com betume, assim como foi a arca, e Moisés passa pelas águas do Nilo sem enfrentar a morte, e então desta forma ali também é figuradamente batizado. O povo de Israel atravessa as águas do Mar Vermelho e ali sai da morte e da escravidão do Egito para a vida na terra de Canaã. E Paulo nos explica em 1 Coríntios 10 que o povo foi ali batizado. E aí você vê o inimigo morto, você vê a escravidão finda, você vê a morte não sendo mais uma ameaça. Tudo isso porque Deus apontou um líder que vai direcionar o seu povo para a vida. Em tudo isso, nosso Senhor Jesus está sendo prefigurado. A obra da libertação acabou. Quando chegamos, portanto, neste momento em que o povo cantou em Êxodo 15 a libertação da escravidão egípcia, o que temos depois disso é a jornada em direção à terra de Canaã. Não falamos mais aqui de salvação, mas falamos agora de peregrinação, de crescimento em santificação na jornada da vida, em aproveitar as dificuldades e as lutas para entender e continuar experimentando o cuidado diário do Senhor na nossa vida. E não é por acaso que assim que atravessam as águas do Mar Vermelho, os hebreus vão encontrar 3 obstáculos importantes. Primeiro, eles param em Mara, um lugar com águas amargas, que não podiam ser consumidas.
E então reclamam do Senhor. E novamente, com aquele cajado que Deus deu a Moisés, que toca aquelas águas, ou melhor, com uma madeira que toca a água, uma árvore que Moisés cortou a mando do Senhor para ser jogada naquele lago, lembrando a madeira do cajado que tocou as águas do Nilo para trazer juízo aos egípcios. Agora as águas de Mara trazem salvação aos hebreus. Eles estão aprendendo. Deus não está conosco apenas e tão somente para nos libertar. Ele está conosco para nos conduzir. É a metáfora, a prefiguração da obra completa de Deus na nossa vida, que não apenas nos salva, mas nos conduz pelo caminho da vida, pelas lutas, pelas provações, até o final. Depois nós vemos no capítulo 16 a questão do maná. E nós vemos que chove pão do céu. E aqui nós temos uma figura muito clara do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele multiplica pães e peixes e se mostra como o verdadeiro maná, o pão que nos sustenta e nos alimenta eternamente. Queridos, será que nós temos alguma dúvida de que, depois dessas considerações que aqui fizemos, nós vamos encontrar Jesus em cada parágrafo do Antigo Testamento? Parece difícil para você. Isso soa um pouco forçado quando você não tem uma familiaridade maior com o Antigo Testamento e a sua intersecção com o Novo Testamento. Mas uma vez que nós vamos lendo Moisés e pedindo a Paulo, e pedindo a João, e pedindo a Pedro que nos instruam quanto à maneira de enxergar Cristo em cada página da Antiga Aliança, nós vamos vendo que Jesus está aqui em todos os momentos. E assim, meus irmãos, não deveria nos surpreender que mais uma vez, agora, na água que sai da rocha em Refidim, nós encontrássemos novamente a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Bom, você leu comigo em 1 Coríntios capítulo 10, que nossos irmãos do passado beberam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Então, já ficou um pouco fácil olhar para o texto e entender aqui nosso Senhor Jesus, mais uma vez, prefigurado. Nós também lemos no Evangelho de João, no capítulo de número 7, na realização da festa dos tabernáculos, quando os hebreus celebravam o fato de que Deus os acompanhou pelo deserto, o fato de que Deus esteve com eles e armou a sua tenda entre as tendas dos israelitas, armou o seu tabernáculo entre os tabernáculos israelitas. Eles não só tiveram a coluna de fogo a dar-lhes a luz, e Jesus falou a respeito disso: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas também Deus lhes deu a água. E quando eles derramavam água em libação no altar do holocausto, lá no templo, no dia da festa dos tabernáculos, Jesus se aproxima e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está claramente reivindicando para si todo o simbolismo da festa. Vocês celebram que passaram pelo deserto e beberam da água que saía da rocha? E vocês agradecem a Deus derramando água em adoração, em libação no templo do Senhor? Deixe-me explicar a vocês, diz Jesus. Esta água se refere a mim. Se vocês bebem da água que saiu da rocha, tornam a ter sede. Mas se bebem da água que eu lhes der, vocês mesmos haverão de jorrar como uma fonte para a vida eterna. João nos explica que Jesus está se referindo ao seu Espírito, aquele que vai habitar em nós. Porque agora a presença de Deus conosco não é apenas no tabernáculo, numa tenda armada entre outras tendas, mas Deus fez de mim e de você a habitação dele. Deus mora em nós por meio do Espírito Santo. E então isso é uma fonte de vida a jorrar em nós, de profunda alegria. Nossa sede espiritual, mais importante do que nossa sede física, está satisfeita na presença do Senhor Jesus entre nós. Eu vejo gente dizendo sempre: como eu gostaria de ter estado no Egito e ver ali Moisés enfiando, Arão na verdade, né? Enfiando o cajado nas águas do Nilo e aquelas águas se tornando em sangue.
Como eu gostaria de ter visto Moisés e Arão pegando cinzas de um forno onde faziam tijolos. Os escravos queimavam ali os seus tijolos para que ficassem mais duros, lançando essas cinzas ao ar e elas se transformando em piolhos. Como eu gostaria de ter visto isso. Como eu gostaria de ter visto a travessia do Mar Vermelho e tantas outras coisas. Deixe-me dizer a você, muito provavelmente, se Moisés te encontrasse, naquele momento, se você pudesse colocar Moisés na máquina do tempo e trazê-lo até aqui, ele iria te perguntar uma coisa. Eu gostaria muito de saber como é ter Deus morando dentro de você, por meio do Espírito Santo. Você podia me contar? Eu queria ver mais e saber mais a respeito dessa maravilha. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui a prefiguração do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Nós estamos vendo algo que nós conhecemos em sua plenitude, mas para que entendamos a plenitude daquilo que Cristo faz, e significa, nós precisamos ir um pouco mais para o contexto desta narrativa aqui, onde a água sai da rocha. Há mais a ser dito. Você, espero, já foi capaz de identificar comigo que houve uma rocha, e que essa rocha brotou água, e que essa água dessedentou os israelitas no deserto, e que Cristo mata a sede da nossa alma, colocando em nós o seu Espírito, e que Cristo nos explicou isso na festa dos tabernáculos, conforme narrado no Evangelho de João, no capítulo 7. A pedra que em diversos outros momentos estará presente no meio do povo de Israel, não que a pedra tenha saído andando, você sabe bem disso, foram várias rochas diferentes, não é verdade? Mas todas elas fizeram brotar água e todas elas apontaram para Cristo. Você vê o apóstolo Paulo dizendo: a rocha era Cristo. Mas isso não esgota o que o texto tem a nos dizer. E eu queria convidar você a entrar um pouco mais nos detalhes do episódio da água que sai da rocha em Refidim, para que nós pudéssemos enxergar um pouco mais de como esta pedra espiritual que faz sair água é a pedra que aponta para Jesus. Há mais riquezas, claro, já são muitas as riquezas que nós apontamos. O Cristo que está conosco em toda a jornada, o Cristo que faz provisão para a nossa sede física, o Cristo que sacia a sede da nossa alma, colocando em nós o seu Espírito Santo. Sim, já são lições maravilhosas, mas essas foram um pouco mais simples de perceber e de compreender. A lição que eu quero ainda tirar requer que nós esmiucemos um pouco mais o texto, para entender um último significado que é possível extrair desta pedra que aponta para Cristo ao fazer sair água. Então venha comigo, por favor. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui, nós estamos diante de uma profunda crise. Esse povo não aprendeu muita coisa ainda. É gente de Deus, mas está bem no comecinho da caminhada. São gente crua na fé. E você percebe isso porque eles acabaram de ver as pragas, eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho, eles pararam em Mara e Deus transformou águas amargas em doces. Depois eles reclamaram da comida e Deus fez chover pão do céu e os alimentou com codornizes. Parece-nos o caso de que já dava para terem aprendido um pouco mais e eles poderiam esperar um pouquinho antes de entrar em desespero e de começarem a reclamar com Moisés. Mas não, eles exigem, eles demandam. E eles fazem algumas acusações muito sérias aqui. E eles se voltam contra Moisés. E na impossibilidade de executarem a sua fúria contra Deus, eles fazem ameaças sérias contra Moisés. Veja que no verso de número 2, o povo contendeu com Moisés. E disse: Moisés, você, Moisés, nos dê água para beber. E Moisés lhes responde: por que vocês contendem comigo? O problema deles não era com Moisés. Devia ter ficado claro para todos que quem fez toda a obra não foi Moisés, foi o Senhor. Moisés foi apenas um instrumento. Mas na sua rebelião e não podendo ali manifestar a sua indignação contra Deus, eles se voltam contra o enviado, contra o representante de Deus, Moisés. Moisés se apressa em dizer: não, a briga de vocês não é comigo.
No verso 2, na sua parte final, Moisés ainda diz: por que vocês tentam ao Senhor? Moisés coloca as coisas no seu devido lugar. E Moisés diz: vocês estão bravos, na verdade, é contra Deus. E qual era a queixa desse povo contra Deus? Esse povo se queixava, num primeiro momento, de que Deus não estava atendendo às suas necessidades. Deus não estava sendo o Deus provedor. E eles se colocavam na posição de quem exigia uma provisão. Não quero minimizar aqui a situação. Eu tive a oportunidade de estar num deserto no Oriente Médio. Gente, a sede não é brincadeira. Não é o tipo de sede que a gente experimenta aqui. Não é o tipo de calor, e olha que um paulista em Goiânia sofre, mas não é nada parecido. É difícil. Então, nós podemos compreender a dimensão humana dessa sede, mas eles estão se queixando da incapacidade de Deus de prover água para que eles pudessem beber. Deus já tinha feito isso tantas vezes. Deus já tinha poupado o seu povo de tantas pragas. Deus já tinha provido o escape do exército de Faraó, mandado o maná, as codornizes. Não era mais o caso de eles exigirem e demandarem as coisas nesse tom. Note, nosso Deus se agrada quando nós apresentamos a Ele as nossas necessidades. Nosso Deus, inclusive, nos manda que oremos e apresentemos a Ele os nossos problemas. Mas nosso Deus não nos autoriza a fazer isso emburradinhos, ou determinando, ou decretando qualquer coisa, na revolta. Quem ensina isso não está lendo corretamente a Bíblia. E aqui então está o problema. Não impedir a Deus, mas impedir no seu momento, no seu jeito, da sua forma, conforme o seu entendimento das coisas. E aqui nós vemos então um primeiro problema. O povo de Israel peca porque exige a provisão do Senhor ao seu modo, ao seu tempo, à sua maneira. Há uma segunda coisa que também podemos ver, que caracteriza o pecado do povo. Eles negam a proteção de Deus. Eles estão dizendo assim a Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Você não está cuidando de nós? Você não está nos protegendo, Moisés? Lembrando que quando eles se voltam contra Moisés, como representante do Senhor, eles estão, na verdade, questionando o próprio Deus. Chega a ser aqui quase que uma acusação de tentativa de homicídio. Moisés, você quer matar a gente? É isso que você quer fazer? Você nos viu vivos, alimentados, dessedentados no Egito, e não ficou satisfeito com isso, e nos trouxe do Egito para cá, com todo esse barulho, com a travessia do mar, com o exército do faraó morrendo afogado, mas só para nos matar de sede? É isso que você quer fazer conosco? Note, hoje à noite nós teremos a oportunidade de ouvir a pregação a respeito de um salmo de lamento. Coisa que precisa ser dita. A vida não é sempre fácil, não. Tem hora que a gente precisa buscar Deus para contar os problemas e chorar as mágoas mesmo. Deus quer ouvir as nossas orações e inclusive as nossas lágrimas. E Ele o faz como um pai amoroso que não está distante, não. Ele está próximo. Ele se inclina para ouvir as nossas petições, para atender as nossas necessidades. A Bíblia é farta de passagens que tratam disso. Mas em todos os momentos que nos aproximamos do Senhor, nós não devemos fazê-lo com acusações. Nós não devemos fazê-lo com exigências. Nós não podemos fazê-lo com rebeldia, com desafio à sua autoridade, com dúvidas em relação ao seu amor e ao seu cuidado amoroso e paternal para conosco. E é disso que o povo de Israel está se fazendo mais e mais culpado aqui. Eles exigiram a provisão de Deus, eles negaram a proteção de Deus, e eles duvidaram da presença de Deus. Eles dizem assim: está o Senhor no meio de nós ou não? Deus está no meio de nós ou não? Perceba, esta dúvida é muito injustificada, porque Deus está dizendo o tempo todo
que ele quer habitar no meio do seu povo. A exigência que Moisés e Arão faziam a Faraó era que Faraó liberasse o povo de Israel para que eles fossem ao deserto onde eles adorariam ao Senhor e Deus estaria com eles. Quando você vê o chamado de Deus a Moisés, no capítulo 4 do Êxodo, Deus diz assim: Moisés, você vai trazer o povo de Israel a esta montanha aqui, na minha presença, porque eu estarei aqui com vocês. O tempo inteiro Deus está dizendo: eu estou indo com vocês, eu estou presente com vocês. Você também sabe que havia uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, permanentemente com eles. Você também sabe que naquela mesma manhã em que eles não encontraram água para beber em Refidim, eles tinham comido maná, o pão tinha chovido do céu. Que direito eles tinham de duvidar de que Deus estava com eles? Perceba que essa dúvida é tão cruel, que esse pecado é tão gigantesco, que essa foi a essência da tentação de Satanás ao Senhor Jesus no deserto. Você percebe que o povo de Israel vai passar 40 anos no deserto, e Jesus, não por acaso, também passa 40 dias. Você percebe que o pecado do povo de Israel é semelhante às tentações que Jesus enfrentou no deserto. Então, quando o povo tem fome, Deus manda o maná. E isso acontece em paralelo lá no Evangelho de Mateus, na tentação de Jesus, ou em Lucas, quando Jesus tem fome. E agora um pão que não é o pão que vem de Deus, mas é um pão que vem da oferta e da sagacidade de Satanás, é oferecido ao Senhor Jesus. E nosso Senhor o recusa. E eu não quero me demorar nesse ponto, mas eu quero me concentrar na segunda tentação narrada em Mateus. Mateus leva Jesus ao pináculo do templo. O pináculo do templo era basicamente o canto da parte mais alta da construção que Herodes havia feito. Vários metros de altura. Uma queda daquela condição seria fatal. E Satanás diz assim: tem um salmo que está escrito a seu respeito, o Salmo de número 91. E é verdade, o Salmo de número 91 é messiânico. Ele não tinha esse número ainda naquela época, 91, possivelmente não tinha. Mas Satanás sabia muito bem que aquele texto se referia ao Senhor Jesus. E aquele texto diz assim: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Esse salmo fala daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansará à sombra do Onipotente e que vai obter a bênção de Deus. E claramente se refere a Cristo em toda a sua obediência. E lá na parte final o salmo diz assim: ele dará ordens a teu respeito aos seus anjos para que você não tropece em pedra alguma. E Satanás então diz: está vendo? Está escrito aqui, ó, que Deus vai proteger você. Pula para ver. Faz o teste. E Jesus então responde a Satanás dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. E se você vai ao livro de Deuteronômio, você percebe claramente que Moisés, quando falou a respeito disso, se referia ao episódio de Massá e Meribá. Você não vai tentar a Deus como você o fez no dia de Massá e Meribá. Sabe o que você fez lá naquele dia? Você falou assim: quero ver se Deus está comigo mesmo. Eu não acredito na palavra dele, eu quero provas. E esse é o problema. Esse é o problema. Não que nós precisemos ficar preocupados, a palavra do Senhor é verdadeira, Ele vai cumpri-la. Mas quando nós assumimos uma postura de juízes a respeito do caráter de Deus e da sua fidelidade, e só passamos a acreditar no Senhor no momento em que Ele se prova, nós pecamos. Nós pecamos. E foi essa a essência da tentação de Satanás. E aqui o povo de Israel então se mostra profundamente indigno, porque, como já disse, e quero apenas retomar aqui muito brevemente, eles exigem a providência de Deus no seu tempo e no seu modo, eles negam a proteção de Deus, dizendo que Moisés os trouxe ao deserto para matá-los, e eles duvidam da presença de Deus porque não tem água para beber. E agora entra em cena um julgamento. Um julgamento que tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui. Perceba, quem é que está sendo criticado?
Quem é que está errado e quem é que está levando a culpa? Quem está errado, nós sabemos bem, são os israelitas. Já tinham experiências o suficiente para acreditar em Deus. No entanto, apesar de serem eles os errados, são eles os que estão apontando o dedo. São eles que estão apertando Moisés e dizendo: Moisés, você não vai fazer nada? E chega um momento aqui em que Moisés clama ao Senhor, e isso Moisés faz bem, dizendo: Deus, só falta esse povo me apedrejar. Eles estão bravos com o Senhor e vão descontar em mim. Eles é que estão errados, o Senhor é que está sendo acusado por eles, e a sentença, quando o réu condenou o juiz, vai ser executada sobre o representante do juiz, que sou eu. Eles querem me apedrejar. Você já viu alguma história parecida com essa? Em que as pessoas estavam erradas, em que as pessoas pecadoras estavam em rebelião contra Deus, mas elas assumiram sobre si uma dignidade tal que questionaram os modos, os métodos, as promessas, as fidelidades, o histórico de Deus, e questionando esse Deus, se voltaram contra o seu representante? Queridos, isso é o Evangelho. Quando Moisés diz: Deus, eles estão bravos com o Senhor e vão acabar descontando em mim, nós estamos falando de Jesus. Você percebe? Isso é importante aqui. E todo o contexto agora assume conotação de julgamento. Por quê? Porque Deus diz assim: Moisés, chama os anciãos de Israel. Você não leu isso no texto? Você sabe qual é a palavra para ancião, depois de traduzida do hebraico para a língua grega? Presbíteros. Chama aí o conselho. Por quê? Porque agora nós vamos falar sério aqui. Nós vamos ter uma reunião para tratar desse caso. Outra coisa que Deus diz: pega o cajado com o qual você feriu o rio. Pega o cajado na mão, Moisés. Por quê? Porque o cajado é o símbolo da minha autoridade e da minha presença com você. É a demonstração concreta de que eu estou com você e de que você me representa e de que você fala por mim. Moisés, você vai ser levado aos anciãos. Junto com os anciãos, você vai julgar toda essa questão. A demanda desse povo é legítima, a expectativa desse povo é legítima. O que eles querem, na hora que eles querem, do jeito que eles querem, devia ser assim? É claro que não. Então chame os anciãos e nós vamos promover aqui um julgamento. O contexto é de uma corte. Não como de uma corte no Sinédrio, mas certamente de uma insurgência popular. E então, o que acontece? O juízo vem. O juízo não virá sobre Moisés enquanto um ser humano, porque o único ser humano que morreria amando de Deus para pagar o pecado de outros seria o Senhor Jesus Cristo. Moisés está sendo acusado, mas o juízo que o povo queria colocar sobre ele será colocado sobre a rocha. E a palavra de Deus é: você vai ferir a rocha, e dela vai sair água. Então, eu estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe. Nós não sabemos exatamente como foi que Deus fez isso, aquilo que ele diz no verso de número 6. O Senhor Jesus poderia ter estado ali, da mesma maneira como ele esteve na sarça, como o anjo do Senhor, como o Cristo pré-encarnado, como uma cristofania. O anjo do Senhor estava na sarça, e Deus diz: eu estarei ali sobre a pedra, e você vai ferir a pedra. Nós não sabemos se foi na coluna de fogo, na coluna de nuvem, nós não sabemos se foi de uma maneira misteriosa, invisível, se foi na aparição do anjo do Senhor, mas o fato é que Deus estava na pedra. O próprio Deus estava na pedra, e a pedra recebeu o juízo que o povo queria colocar sobre Moisés. E a pedra foi ferida. E da pedra saiu água. Você consegue perceber os elementos aqui que tornam esse episódio uma referência muito mais explícita à pessoa e à obra do Senhor Jesus? Os israelitas somos nós. Somos nós que, em nossa rebelião contra Deus, nos colocamos na posição de juízes de Deus. É curioso porque C.S. Lewis fala um pouco sobre isso.
Nós não deixamos Deus ser Deus, nós roubamos essa posição dele. C.S. Lewis escreve: o homem da antiguidade se aproximava de Deus como uma pessoa acusada se aproxima do seu juiz. Mas o homem moderno inverteu os papéis. Ele é o juiz. Deus está no banco dos réus. Ele é um juiz bastante bondoso. Se Deus tiver uma defesa sensata, para ser o Deus que permite guerra, pobreza e doença, então o homem moderno estará disposto a ouvi-lo. O julgamento pode até terminar com a absolvição de Deus, mas o importante é que o homem é o juiz e que Deus está no banco dos réus. C.S. Lewis falava sobre a tendência moderna. Mas veja, não é tão moderna assim, né? Os israelitas estavam fazendo a mesma coisa. Estavam julgando Deus e querendo descontar em Moisés. Estavam dizendo: Deus não nos protege, Deus não nos dá o que nós queremos, Deus não está cuidando de tudo o que nós precisamos, Deus não está no meio de nós, e nós vamos apedrejar esse homem aqui. E aí então Deus diz: Moisés, vamos fazer um julgamento. Pegue os anciãos, pegue o cajado, vá até a pedra, eu estarei na pedra. Não é o povo que vai ferir você, sou eu mesmo, através de você, que vou ferir a pedra, para que o problema desse povo seja resolvido. Isso é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. E quando nós lemos a Escritura assim, nós começamos a entender com maior profundidade ainda o que é que Jesus fez na cruz. Você se lembra o que aconteceu quando, pregado na cruz, nosso Senhor Jesus expirou e os soldados romanos precisavam ter certeza de que ele estava morto. Jesus morreu rápido demais, porque ele sofreu muitas torturas antes de ser pregado na cruz. Ele foi chicoteado, ele recebeu uma coroa de espinhos, ele carregou toda a cruz durante todo o trajeto. Quando foi finalmente pendurado na cruz, nosso Senhor já tinha sofrido bastante. Não, além desse fator, nós podemos destacar, não podemos nos esquecer, que Jesus tinha hora para morrer. Ele foi pendurado na cruz às 9 horas da manhã, o horário do sacrifício matinal de Páscoa. E ele entregou a sua alma nas mãos do Pai, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, na hora do sacrifício vespertino de Páscoa, às 3 horas da tarde. Cristo tinha absolutamente tudo sob controle. E quando ele morre, aparentemente depressa demais, para ser tirado da cruz e depositado no túmulo, antes do início do dia do sábado, que começaria poucas horas depois ao pôr do sol, para ter certeza de que Jesus estava morto, um soldado romano o feriu. A rocha foi mais uma e uma última vez ferida. E você sabe o que saiu da rocha? Saiu sangue e saiu água. Sabe o que é isso? Irmãos, nós precisamos olhar para esse texto e falar assim: essa é a minha história. Essa não é a história de um povo rebelde que se esqueceu das pragas da travessia do mar. Essa é a minha história. Mesmo tendo sido salvo por Cristo na cruz, mesmo sendo trazido a uma comunidade que o adora em espírito e em verdade, mesmo sendo instruído na palavra de Deus, mesmo tendo confirmações diárias, mensais, semanais a respeito da fidelidade do Senhor, eu duvido. Eu ando ansioso, eu ando preocupado. Eu tenho incerteza se Deus está caminhando comigo ou não. Eu quero as coisas do meu jeito e eu sou impaciente. Eu julgo Deus. Mas Ele me ama tanto, mas tanto, que ao invés de reverter as coisas e me julgar e me colocar no meu lugar, Ele se faz um homem pecador, um homem como eu, assume uma natureza semelhante à minha natureza pecaminosa e sofre o juízo no meu lugar. E morre na cruz, e é furado, e dele brota água, como brotou lá no deserto. Meus queridos irmãos, estas reflexões devem nos levar a entender algumas coisas. Primeiro, se nós estamos reclamando, vamos parar com isso, né? Você está impaciente por conta de alguma coisa que não veio do jeito que você queria, na hora que você queria, na quantidade que você esperava. Saiba, isso não é falta de amor da parte de Deus. É o nosso Deus que já te libertou da escravidão do pecado, trabalhando a sua vida e o seu caráter, para que você se conforme cada vez mais à imagem de Cristo. Nós precisamos entender isso. Mas principalmente, nós precisamos olhar para esta passagem dizendo assim: eu sou o rebelde,
Eu é que devia ser julgado, eu é que devia ser apedrejado e ferido, mas quem foi ferido foi o meu Salvador. Quem fez sair a água para que eu bebesse foi Ele, mediante o seu sacrifício de amor. Se isso não for amor, o que mais é? Como poder esquecer o quanto sou amado, o quanto sou cuidado por esse Deus, ao ouvir uma história como essa? Que o amor do Senhor aqui revelado, quando Cristo é ferido em nosso lugar, ali naquela rocha e depois na cruz, aqueça o meu coração e o seu, e não nos permita duvidar das suas promessas, desconfiar da sua presença, desesperar no momento da aflição. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém. No último encontro que nós tivemos da terceira idade, Dona Alice pegou um violão. A gente precisa usar mais a Dona Alice no violão, viu, gente? Tem muita modéstia ali. E ela começou a cantar uma música que, nossa, depois que passou o cheiro de naftalina, foi uma delícia. Chamada Se Isto Não For Amor. E eu pesquisava músicas para cantar depois desta mensagem. E eu lembrei, coisa maravilhosa. Você já parou para pensar? Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. É uma poesia muito bonita, com a qual eu convido você a celebrar o amor de Cristo nesta passagem bíblica. Vamos, ao som dos instrumentos, meus queridos irmãos, nos colocar em pé e cantar. É simples. Se você não conhece, se você nasceu depois da publicação do LP, em vinil, em 78 rotações, não tem problema. Escuta os velhos cantando e vem atrás. É fácil, é bonito. Vamos fazer isso para o louvor do Senhor. Esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano
Oremos. Pai Celestial, com tristeza e com vergonha, nós confessamos, ó Deus, que muitas vezes nós agimos igualzinho aos israelitas do passado. Temos tantos e tantos e tantos motivos para confiar no Teu amor, no Teu cuidado, mas duvidamos, impacientes, questionadores, rebeldes, ansiosos, temerosos, frágeis. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, porque somos indignos, porque queremos julgar ao Senhor, quando na verdade nós é que estaríamos debaixo de julgamento. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus de amor, de misericórdia, de graça, que salvou aqueles indignos israelitas da escravidão e salvou a nós, indignos pecadores, da escravidão eterna, com misericórdia admirável. Porque o Senhor foi ferido para que nós não o fôssemos. Porque nosso Senhor Jesus Cristo jorrou sangue e água de seu corpo lá na cruz e nos entregou o seu Espírito para que nós não tivéssemos mais sede e, pelo contrário, fôssemos nós também uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna. Ó Deus, muito obrigado por tamanho amor, por tamanha misericórdia. Teu amor é maravilhoso, Tua graça é imensurável. Recebe, Senhor, a nossa adoração. E dá-nos, Senhor, a força para jamais questionar o Teu amor, o Teu cuidado, mesmo no meio das lutas e das dificuldades. Que o Teu amor aqueça o nosso coração, abasteça a nossa alma para mais uma semana de vida que temos pela frente. Que saímos daqui certos de que o Senhor está conosco, olhando para cada uma das nossas necessidades, porque o Senhor já supriu todas em Cristo, a pedra que foi ferida por nós. Nós Te glorificamos, bendizemos, em nome dEle. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a rocha ferida, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as bênçãos e consolações do Espírito Santo sejam convosco, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre.